Você sabe o que são os hemangiomas? Hoje eu vou explicar o que eles são e como tratar. Os hemangiomas são malformações venosas. Eles entram num capítulo que a gente chama na cirurgia vascular de MAVES. MAVES é uma abreviação para malformação arteriovenosa. Dentro das MAVES nós temos os hemangiomas e temos as fístulas arteriovenosas. Hoje nós vamos ficar com os hemangiomas. O hemangioma ele se caracteriza por ser um crescimento anormal de algumas veias. Elas fazem como se fosse um novelo, normalmente com uma veia de entrada e outra de saída. Eles podem acontecer em qualquer lugar do corpo. Pode ser intracraniano, ele pode ser no intraabdominal, torácico, no mediastino, pode ser nos pés, nas mãos. É muito frequente no rosto. E eles são classificados de 3 formas. Isso vocês vão conseguir achar em qualquer livro ou no próprio Google. São os hemangiomas planos, são os hemangiomas tuberosos e os cavernosos. Qual que é a diferença deles? O hemangioma plano é aquele que faz aquela mancha, tipo vinho do Porto. Ela é uma mancha mais rosa. É muito frequente a gente ver em rosto, às vezes no braço, na mão. São pequenos vasos, eles não chegam a fazer um aumento de volume, ele só faz uma mudança de coloração. Ele pega mais nos vasos de pele, não entra em mucosa, não entra em músculo. Já os hemangiomas tuberosos, os cavernosos, eles são mais profundos, eles entram em mucosa. São muito comuns, a gente vê em lábio, fica aquele lábio grande, né, com aquela malformação, nos pés. Alguns deles acontecem nas vísceras, pode ser no fígado, que acho que seria o mais frequente. E como tratar? Bom, hoje em dia é mais fácil. Há uns 20 anos atrás você tinha que operar mesmo, entrar ali. O caso é que eles sangram muito e o risco era de morte por hemorragia. Era muito difícil. Isso para os tuberosos e cavernosos. Para os planos, as pessoas tentavam cauterizar aqueles microvasinhos, né? Com nitrogênio, lasers. Hoje em dia a gente usa muito laser que é o de 570 nanômetros. Ele é um laser para pele mesmo, para esses vasos de pele. São necessárias algumas sessões, bastante sessões, com alguns intervalos entre elas. E esse hemangioma ele tem uma boa melhora. Já os tuberosos e cavernosos, eles sangram muito. E eles estão mais profundos, então você já não consegue fazer com esse laser. O tratamento deles é a embolização. Você entra por dentro das veias com um catéter e você pode injetar desde álcool absoluto até molas, substâncias com microesferas, uma outra chamada ônix. E essas substâncias vão entrar ali e vão fechar tanto a veia de entrada como a de saída e todo aquele novelo ali no meio. Ele vai trombosar e não vai mais te dar nenhum tipo de risco, nenhum perigo. Porque o risco principal do hemangioma é o sangramento. Então, se ele ocorre dentro da caixa craniana, um sangramento vai fazer um hematoma intracraniano, com todas as complicações do hematoma intracraniano. Se ele está na cavidade abdominal e sangra por ali, você vai ter uma hemorragia, porque até ele te dar um sintoma, até você ter abdômen agudo, até ir para um hospital, e daí vai ser uma cirurgia aberta, sangrante, ele fica mais complicado. Mas também não precisa ter medo, esses hemangiomas eles adquirem um tamanho grande. E eles são vistos nos exames de check-up, desde um ultrassom abdominal, né, já no crânio. A gente não consegue ver eles de uma forma tão fácil, já é necessária ou uma angiotomografia ou uma ressonância magnética. O sintoma deles, na maioria das vezes, é dor de cabeça, antes que ele faça sangramento, né? O sintoma mais frequente são dores de cabeça. Então, claro, após identificado o hemangioma, o tratamento dele já não é mais tão difícil. Se ele fica numa área mais aparente, como o rosto, mãos, os pés, ele vai causar um desconforto também estético, além das possibilidades de sangramento. Esse desconforto estético, a gente consegue melhorar ele com essas embolizações, mas não a ponto de ser como se ele nunca tivesse existido. Daí são necessários outros tratamentos, outras especialidades acabam se juntando a nós. Nós fazemos a parte da embolização e daí a cirurgia plástica ou a ortopedia, dependendo de onde, ou a neurocirurgia, né, dependendo de onde esse hemangioma estiver, eles vão entrar conosco.
É uma doença considerada benigna, apesar dele acabar em ioma, todos os cânceres acabam, né? Sarcoma, as coisas eles acabam em ioma, mas ele é benigno. Ele é uma tumoração, ele aumenta de volume, com o passar do tempo ele vai crescendo, mas consideramos ele benigno. E o tratamento dele é embolização e o principal risco é o sangramento. Então não precisa se preocupar com isso, mas agora vocês já conhecem, dores de cabeça, dores abdominais, podem ser um hemangioma. Para quem tem um hemangioma vindo do Porto, ou cirurgião vascular, ou plástico, ou dermatologista fazem esse laser superficial. E para quem tem os tuberosos, os cavernosos, o cirurgião vascular é o profissional para fazer essas embolizações.